se tornou uma entidade mais frágil. Não mais. A partir de ontem, mudou a regra e agora a FGC endureceu a regra. As pequenas instituições têm agora uma obrigação de ativo de referência. E aí, se eles tiverem... Porque o que o Master fazia? Pegava o dinheiro, emitia CDB, pegava o dinheiro... Cara, e comprava, tipo, a ação da Ambipar, manipular o mercado, e comprava um monte de coisa ilíquida. E aí, no final das contas, quando o FGC tinha que transformar isso em dinheiro, executar, não tinha lá, ou valia muito menos. Aí agora eles criaram, o Conselho Monetário Nacional criou, está valendo a partir de ontem, né, dia 1º de junho, o ativo de referência. Aí eles vão olhar e falar, beleza, vocês captaram, e aí quanto é que você tem nesses ativos aí? Se não tiver tanta liquidez, ele vai começar a falar, ó, agora você tem que pegar parte desse dinheiro e comprar de título público, porque isso tem alta liquidez, e isso vai endurecer as regras, e endurecendo vai fazer com que esses banquinhos... Acho que ele está meio se atrapalhando. Mas vocês não acham que o Bolsonaro... Vamos colocar como um começo aí, né? Não sei se são pré-candidatos ainda, mas começou mal. Muito. Porque assim, estourou esse negócio do Master no colo dele. Teoricamente não é crime, mas ficou meio que uma questão imoral, porque ele fez a ligação pro... Não, ele foi na casa do Vorcaro depois que ele já tinha sido declarado... o BO tinha estourado, né? Porque se fosse antes, você ainda podia falar, porra, beleza, pô, você não sabia, né? A gente olhava lá o balanço do Master, a XP, BTG, todo mundo vendendo Master. Eu tinha dinheiro no Master também. Mas depois que o BO estourou, você ir na casa do cara, fica uma questão no mínimo imoral. Eu também tinha Master, só a Marília que não tinha Master. É? A Marília é expert da pizza, cara. Ela avisou a gente a não ter Master, mas a gente foi um ganancioso, né? Não, mas eu me seguro no FGC. Contava exatamente. O Vorcaro também segurou no FGC, O pessoal contava com o FGC. E só que o que eu venho falando para as pessoas é que o FGC, cada vez mais, ele se tornou uma entidade mais frágil. Não mais. A partir de ontem... Mudou a regra e agora a FGC endureceu a regra. As pequenas instituições têm agora uma obrigação de ativo de referência. E aí, se eles tiverem... Porque o que o Master fazia? Pegava o dinheiro, emitia CDB, pegava o dinheiro... Cara, e comprava, tipo, a ação da Ambipar, manipular o mercado, e comprava um monte de coisa ilíquida. E aí, no final das contas, quando o FGC tinha que transformar isso em dinheiro, executar... Não tinha lá, ou valia muito menos. Aí agora eles criaram, o Conselho Monetário Nacional criou, está valendo a partir de ontem, né, dia 1º de junho, o ativo de referência. Aí eles vão olhar e falar, beleza, vocês captaram, e aí quanto é que você tem nesses ativos aí? Se não tiver tanta liquidez, ele vai começar a falar, ó, agora você tem que pegar parte desse dinheiro e comprar de título público, porque isso tem alta liquidez, e isso vai endurecer as regras, e endurecendo vai fazer com que esses banquinhos não fiquem emitindo CDBs, ou se ficarem emitindo CDBs pagando muito, o lastro vai ser muito menor, a disponibilidade vai ser menor. Ele não vai poder chegar, não, tenho 10 bilhões aqui de CDB a 130 do CDI, não, ele vai ter 10 milhões, 5 milhões, a gente vai ver as ofertas diminuindo muito, já tem diminuído, né? Os banquinhos já têm oferecido taxas muito menores, mas agora isso vai ser mais comum. Mas vocês acreditam que essas taxas, tipo 140% do CDI, que era para atrair novos clientes, 150% do CDI, 17% ao ano num CDB, isso tende a reduzir, a acabar, vai ficar mais próximo dos bancões, a gente vai ver uma diferença menor entre o prêmio pago por um banco menor e por um bancão? O que você acha, Marília? Não, acho que não. Assim, tem duas coisas aí, né? Que você falou assim, aquelas promoções para novos entrantes. Aquelas promoções para novos entrantes, que XP fez muito, BTG fez também, Rico fazia muito também. Nubank. Isso você vai continuar tendo, porque eles limitam muito, né? Você pode fazer até 10 mil por 2 ou 3 meses. É um negócio muito pequenininho, que você vai fazer a conta mesmo na ponta do lápis, dá R$100 para lá e para cá. Isso não vai mudar. Isso é só um CAC, né? Um custo de aquisição do cliente. Isso não vai mudar. Agora, um CDB de fato, de 2, 3 anos, de volume grande, acho que vai ser mais difícil você achar um 140, né, que era o caso do Master, que realmente 140 por 5 anos é uma coisa maluca. Agora, você continua vendo bancos mais arriscados cobrando mais pelos seus CDBs. Então, você continua vendo 110, 120 nos bancos mais arriscados. E, de fato, o que o Mira falou é verdade. O banco ele vai ter menos margem de manobra para fazer uma loucura tão grande quanto foi feita no Master.
Mas o FGC, ele continua tendo vários pontos de atenção, tá? Primeiro que 250 mil, você não está protegendo o pequeno investidor. Sendo que é 250 mil por conglomerado, somando o total de 1 milhão. 1 milhão é investidor qualificado, né? Então, assim, o FGC, hoje, ele não beneficia, não protege o pequeno investidor, o pequeno poupador. Ele protege já o investidor qualificado, o investidor de um alto volume. Tanto que as contas que tem até 250 mil é 99,5% do total de contas. É uma loucura, né? Então, realmente, hoje, depois das diversas alterações desse volume que ele garante, né? Antes era 20 mil, depois mudou para 60 mil, depois para 70 mil, depois para 250 mil, tornando o ônus do FGC cada vez maior. Antigamente, você pega 2006, o FGC garantia mais ou menos 20% do sistema. Hoje, ele garante mais de 50% do sistema. Exatamente por conta desses aumentos da garantia máxima. Além disso, antigamente, o sistema financeiro era muito concentrado. Em 2008, mais ou menos, antes da crise da subprime, 90% eram os top 10 maiores bancos do Brasil. Hoje em dia, se você for pegar os top 10, dá 68% do sistema. Então, é um sistema muito mais pulverizado, né? Não é mais... Às vezes as pessoas falavam isso para mim. Mas para o FGC quebrar, os 10 maiores bancos têm que quebrar. Não é verdade. Os 10 maiores bancos são só 68% do sistema. O FGC tem 2% de caixa, né? Agora 1%. Agora piorou ainda mais. Então, não é verdade. Outra coisa é a liquidez do FGC. Se você tirar os 10 maiores bancos, imagina que eles não vão quebrar nunca. Pegar os próximos 50 e comparar isso com a liquidez do FGC, hoje em dia ela é muito mais baixa. Quer dizer, se esse meio de campo aí embolar, o FGC já não vai segurar. Não vai conseguir segurar. Então, o que acontece hoje é que eu acho que essa regra já melhora bastante, evita muito uma situação master, que era o extremo do extremo. E aí precisou o master quebrar, Exatamente. Deixou chegar nessa bola de neve gigante para poder... agora vamos endurecer um pouquinho. Que é uma coisa que a gente tem que se perguntar aqui, porque se a gente via, por que a CVM não via? É claro que a CVM via. Se a gente via, por que o Banco Central não via? É claro que ele via. E por que ninguém fez nada? Né? Então, assim, essa é uma pergunta que eu acho que fica. O Galípolo até defendeu isso lá no Senado, né? Acho que na mesma semana que a gente estava lá no Senado, falando de educação financeira, eu e Marília, a gente participou de uma sessão lá da Comissão de Cultura Recentemente, e Educação. Isso agora, né? 2 semanas atrás. O Galípolo até falou sobre isso. E a CVM teve, semana passada, uma vitória muito grande, porque eles não têm orçamento. O que acontece? As receitas geradas por CVM, pelo Banco Central, elas são apropriadas pelo governo federal e aí eles têm o orçamento deles. E no caso da CVM, é muito menor do que as multas aplicadas. Aí, semana passada foi definido, porque isso estava no STF, tem um projeto de uma senadora lá do Piauí, que acabou determinando que 70% das multas aplicadas pela CVM vão ser recursos para a CVM. E o próprio superintendente da CVM defendeu no Senado essa questão. Isso significa, assim, a galera que gosta de concurso público, a CVM vai ter que contratar centenas e centenas de novos servidores para repor o quadro e aumentar a fiscalização. Então, o sistema fiscalizador, CVM, Banco Central, ele está sendo estrangulado pelo sistema, né, pelo grande sistema econômico, pelas coisas todas, por falta de verba, e aí fica difícil de fiscalizar, porque, o que a Marília falou, por que ninguém nunca viu? Acho que todo mundo viu, só que não tinha braço, eles não tinham braço para olhar. E, até então, tava, assim, que ia dar algum problema... Mas será que os grandes bancos não enxergavam esse problema? Não, todo mundo Porque quem banca o FGC é o bancão, né? E, de repente, ninguém achou que ia quebrar do jeito que quebrou, porque, assim, eu lembro do Banco Máxima, antes de virar Banco Master. Financeira, né? Máxima financeira. Isso, quando eu vim trabalhar em São Paulo, 2018, os melhores CDBs, só assim, taxa boa era sempre do Máxima, aí que depois virou Master, isso tem quase 10 anos, e assim, nunca quebrou. Eu acho que o pessoal já falou, não vai dar nada. Já era para ter quebrado. Mas o Máximo, ele estava quebrado, é que ele foi comprado pelo Vorcaro, né? Vorcaro. Mas aí a gente pega, por exemplo, eu contratei muito Banco Master, CDB,
Mas eu, dentro do limite do FGC. Mas olha, mas eu dei sorte, tá? Porque eu tinha Voiter e Master. Nossa. E aí, somando os dois, eu ia passar dos 250 mil. Porque teve a rentabilidade, com o tempo e tal. Só que aí teve o desmembrou, né? O Voiter foi para um lado e o Master para o outro. Então, eu ia passar ali uns 30, 40 pau. Dei sorte. Mas eu contratei muito pela XP, por exemplo. A XP e o BTG... A BTG eu não tinha muito acesso, mas a XP colocava lá, cara, entre os principais produtos. Você entrava lá... E era assim, ó, tava na cara do gol. Master, tá. Isso aí segura na mão do FGC e vai, né? Sempre foi assim. Você acredita no sistema... Meu assessor mandava todo dia pra mim. Ó, Master, 120%, 140%, 17% ao ano. Entendeu? E eu, confesso, fui ganancioso atuando dentro do FGC ali. Fala, galera. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.